Olá, tudo bem? Eu sou o Bob e essas são as minhas leituras das duas primeiras semanas de agosto de 2026. E vamos lá, seguindo uma ordem aqui, começando primeiro com os livros que eu estou lendo. Eu terminei de ler, na verdade, essa semana, nessas primeiras semanas, o Pátria, o que é o primeiro volume da Lenda de Drizzt. Essa aqui tá a impressão da capa porque eu li no Kindle. E aí eu excluí o arquivo já porque eu fico agoniado. Se tiver, tipo, eu tiver concluído o livro fica lá no Kindle. Eu não lembrei que eu ia gravar isso aqui e acabei excluindo o arquivo logo. Mas como eu estou lendo outro livro lá no Kindle, vai facilitar um pouquinho para mim ter feito isso. Tem feito a impressão da capa do livro. Um livro que eu gostei bastante. Porque é o seguinte, eu gosto muito de fantasia medieval. É talvez o meu gênero de literatura favorito. E esse livro é um livro de fantasia medieval. É um livro ambientado no mundo de Forgotten Realms, que é provavelmente o principal cenário de RPG do mundo. E é um dos cenários principais de D&D. Eu acho que hoje em dia ainda é o principal cenário de D&D. E é um personagem, o Drizzt, do Urden, que eu conhecia há muito tempo já, porque eu jogo RPG desde a minha adolescência, né? Sei lá, dos meus 14, 15 anos de idade. Então, eu conhecia esse personagem meio que por osmose. Porque eu nunca li nada dele. Esse é o primeiro livro que eu estou lendo desse personagem. Mas por jogar RPG durante muito tempo, e por, como eu falei, o cenário de Forgotten Realms ser o principal cenário de D&D, e por eu ter jogado D&D um tempo, lá na minha adolescência, eu acabei pegando várias coisas desse cenário por osmose, né? Assim, e não só por jogar RPG, mas também por, sei lá, por filmes, jogos de videogame, artigos que eu lia e por aí vai. Então, assim, eu conhecia esse personagem já, mas eu não sabia realmente nada sobre ele, assim, sabe? Aquele negócio, eu sabia que ele existia, sabia alguma besteirinha aqui, uma coisa ali, sabia que ele é um elfo negro e tal, não sei o quê, mas não tinha realmente um conhecimento sobre quem era esse personagem, sobre a história dele. E meio que na vibe daquelas leituras que eu tava fazendo de, de clássicos da literatura, né? Eu resolvi ler isso aí meio nessa mesma base, assim, eu pegar, não, é algo que eu conheço por adaptações e pipipi, popopó, mas que nunca li o original, vamos dizer assim, nunca li a história de onde surgiu esse personagem, de onde surgiu esse negócio, né? Foi daí que eu parti para ler esse livro. Como eu falei, eu jogo RPG desde a minha adolescência, gosto muito de fantasia medieval, então esse livro é um prato cheio para mim. Não é um livro muito longo, assim, dá para tu ler relativamente rápido, e os capítulos também não são muito longos, o que para mim é uma glória, porque eu não gosto de livros com capítulos muito longos, porque eu não gosto de parar na metade do capítulo. Eu tenho meio que essa noia, sabe? Eu não gosto de parar na metade. Eu gosto de ou parar com um capítulo inteiro, né, no início de um final do capítulo, no início de outro, ou naquelas quebras que tem, sabe assim, dentro do capítulo. Nesse livro aqui, mesmo quando o capítulo é longo, tem umas quebras daquela, então dá pra você ler de boa. A gente vai conhecer nesse livro aqui, né, como eu falei, é o primeiro livro dessa série. É uma série extremamente longa. Tem, sei lá, mais de 30 livros, eu acho, se eu não me engano. A gente vai ver a origem desse personagem, né, do Drizzt Do'Urden. Ele é um elfo negro. A gente vai ver como se deu o nascimento dele. Vai conhecer um pouco da sociedade dos elfos negros que vivem no subterrâneo lá no cenário de Forgotten Realms. A gente vai ver todas as nuances que compõem essa sociedade, as divindades e também como o Drizzt se encaixa ou não se encaixa dentro dessa sociedade. Gostei demais mesmo, ó. Baita livro. Eu já baixei o segundo ali no Kindle já deixei pronto para ler assim que eu terminar de ler o livro que eu estou lendo agora, que é esse aqui, Os Assassinatos da Rua Morga. Um livro, sabe, mesmo quando eu botei, saiu a capa, mas tudo bem, vocês viram aí. Aqui. Agora sim. Os Assassinatos da Rua Morgue é mais um clássico, né, da literatura.
de Edgar Allan Poe, que eu nunca tinha lido. Na verdade, nunca li nada de Edgar Allan Poe. Esse é o meu primeiro contato com esse autor, em termos de livro mesmo, né? Eu vi alguns filmes, né, coisas do tipo assim, de adaptações dele, de contos dele, de histórias dele, mas nunca li nada dele mesmo. Nesse livro que eu tô lendo aqui, são 3 contos, né? Tem os Assassinatos da Rua Morgue e tem mais outros 2 que eu não tô lembrando o nome agora. Eu terminei o primeiro já, que é os Assassinatos da Rua Morgue. Gostei, apesar de que pra mim demorou um pouco pra engrenar, sabe? Pra eu me sentir realmente dentro do livro. Demorou um pouquinho. Mas eu acho que isso não foi um problema pra mim. Acho que esse negócio de, tipo, demorar um pouco mais pra engrenar me ajudou um pouco a talvez entrar mais no mundo. No mundo que tá sendo contado aqui. É um livro que eu escolhi esse livro para ser a minha primeira. Como é que eu posso dizer? A minha primeira impressão, meu primeiro contato, na verdade, com o autor, por causa da música do Iron Maiden. O Iron Maiden tem a música que é Birds in the Rue Morgue. Eu resolvi entrar por ele por causa desse negócio. A gente vai ver pelo menos nesse primeiro conto, né, a gente vai ver o acontecimento desses assassinatos na Rua Morgue e o processo desses 2 personagens lá, que aparecem lá no livro, tentando desvendar o que é que aconteceu nesses assassinatos. Como eu falei, pra mim demorou um pouco para engrenar, mas depois que eu consegui entrar no mundo ali, a leitura fluiu um pouco mais. Não é uma leitura de capítulos pequenos, são capítulos longos, mas pelo menos aqui nesse e-book que eu tô, ele não tem muito ponto de parada, assim, sabe? Aqueles pontos de quebra. Eu não sei se isso é uma opção daqui do negócio, enfim, não faço ideia. Mas demora um pouquinho pra você acabar, assim, sabe? Mas vale a pena, é legal. E o outro livro que eu tô lendo é esse aqui: Heróis e Vilões, a História Secreta da Image Comics. É um livro que eu financiei pelo Catarse muito tempo atrás e só agora eu parei para ler. E é engraçado que não é um clássico da literatura, não é algo como os outros 2, né? Algo que eu conhecia por osmose e tal. Mas a história da Image Comics é um negócio que eu já vi bilhões de vídeos sobre, já li bilhões de artigos e, enfim, coisas sobre, e escutei podcasts que falam sobre isso e tal. Então eu conheço a história quase toda, vamos dizer assim. Quase toda, porque lendo esse livro, aqui e acolá aparece alguma coisa que eu não sabia, né, tal. Mas enfim, eu acho que é legal ainda assim ler o livro para o meu caso, e caso você não tenha tanto conhecimento, né, não conheça tanto sobre ele, parece tanto conhecimento, ficou parecendo que eu sou o super conhecedor, né, mas não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que caso você não tenha, sei lá, você não conheça muito essa história e tal, acho que é um livro muito bacana. Não é muito longo, mas é bem detalhado, contando a história de como a Image Comics surgiu, né, o que levou esses autores, né, os 7 autores lá a se juntar para criar essa nova editora. Eu tô no momento aqui em que eles acabaram de fundar a Image e tá na história não, né? Enfim, no que está sendo relatado aqui, né? Eles acabaram de fundar a editora e estão começando a vender ali os primeiros títulos. Cara, leitura muito boa. É do Maurício Muniz. Cara, escreve muito bem, cara. É muito gostoso de ler, sabe? Uma leitura leve, mas que traz muitas informações pra você. Muito bom mesmo, né? Tô triste por não ter começado a ler logo. Mas baita livro, viu, velho? Baita livro mesmo. Principalmente assim, se você gosta da história de quadrinhos de super-heróis, se você quer saber mais sobre isso, quer saber mais sobre a Image e tal, acho que é uma ótima pedida, né? Se você quer, sei lá, ter um pouco mais de especialização, por assim dizer, em história dos super-heróis, história dos quadrinhos, vale a pena. Passando agora para os mangás. Eu li pedacinhos de Shintaro Kago. É o seguinte, eu via muita gente falando que esse cara, ele era meio que como é que eu posso dizer?
Meio que uma cópia male assim do Junji Ito. Esse foi o meu primeiro contato com Shintaro Kago. Eu nunca tinha lido nada sobre ele antes, nada dele antes. Então eu não fazia ideia de como realmente era a escrita, enfim, como realmente funcionava as paradas desse cara. Eu achei o seguinte, é legal, mas eu senti que muitas vezes tem coisas que são meio exageradas, sabe? Eu entendi que é o estilo do cara. Tem até um nome que dá esse estilo dele. Deixa eu ver aqui como é que eu esqueci o nome aqui. É o Eroguru. É um erótico e grotesco. E assim, eu entendo que é o estilo do cara. Eu entendo que é o estilo do tipo de histórias que ele faz, do tipo de narrativa que ele faz. Mas pra mim, isso não funciona tão bem, assim, sabe? Tem horas que, em vários momentos, assim, acontecia de ter uma coisa aí na história que eu ficava olhando assim, meu Deus, velho, pra que isso, sabe assim? Era assim, na minha visão, na minha opinião, era sem necessidade. E ficava aquele negócio meio, sabe assim, olha como eu sou muito adulto, sabe? Olha isso aqui, muito Ed e tal, muito, olha, coisa de adulto mesmo e tal. Sabe assim, um sentimento que me tirava de dentro ali das histórias, me tirava de dentro da narrativa do gibi. Mas, enfim, não é ruim não, cara. A arte dele é muito boa, a escrita também é bacana. Só esse negócio, esses momentos que são muito... Eu sou muito adulto, que não é legal. Mas no final das contas vale a pena, sabe? O primeiro conto, isso aqui são vários contos, né? São 5 contos. O primeiro, que é o Pedacinhos mesmo, é bem legal, cara. Muito bom mesmo. É muito... Tem um pouco de quebra de quarta parede e tal, não sei o que. Eu achei bacana. Não gostei, porém, da capa que a Darkseid escolheu. Não a capa em si, mas o fato de ter deixado um título em japonês aqui e o título em português é bem pequenininho aqui no cantinho, assim, ó, todo, sei lá, espaçado aqui as letras e tal. Eu achei estranho, sabe? Eu achei meio, sei lá, pra mim não funciona muito bem não. Mas, ok, é uma escolha editorial, né? Passando agora para quadrinhos independentes. Li aqui, ó, de Paulo Moreira, O Dia que Jesus Transformou Água em Vinho. Cara, isso aqui é muito engraçado, bicho. É muito bom, velho. É muito bom mesmo. É basicamente como o título diz, né? O dia que Jesus transformou água em vinho. E aqui vai contar essa historinha desse pequeno pedaço da vida da vida do Nazareno, mostrando como é que ele transformou, como é que foi esse processo, por que é que levou ele a transformar água em vinho, né? Como é que ele fez isso e tal. Era muito engraçado, bicho, sério, é muito engraçado, é muito bom, bicho. E é engraçado porque assim, enquanto eu tava lendo, a sensação que eu tive foi meio que de estar lendo uma história em cordel, uma história de literatura em cordel, que é um negócio que é muito característico aqui da minha região, né? E da região de Paulo também, né? Eu sou de Campina Grande, Paulo é de João Pessoa. E eu tive muito essa sensação, sabe assim, que é uma história, talvez esse contexto religioso, né, do quadrinho, junto com um pouco de humor, com um pouco de, sei lá, de apelo não é apelo popular que eu quero dizer, é de cultura popular nordestina. Isso acho que cria muito essa atmosfera de literatura de cordel. Não sei se foi a intenção dele de quando estava fazendo isso, mas foi uma sensação que eu tive. E para mim foi uma sensação muito boa. Gostei demais, demais mesmo. E li também de Paulo Moreira, Robson Vai à Praia. Isso aqui também é muito engraçado. É um menininho que vai pra praia e ele gosta de cavar buraco na praia. É muito bom, velho. É muito engraçadinho, muito bonitinho, velho. O boneco é muito bonitinho, bicho. É muito legal porque quando eu tô lendo os gibis de Paulo Moreira, é uma coisa que eu sinto também um pouco quando eu leio coisas de Gabriel Jardim, que também é lá de João Pessoa, é que, assim, por o fato da gente ser mais ou menos a mesma idade, ter nascido e criado no mesmo estado, então a gente teve meio que acesso às mesmas coisas, culturalmente falando, assim, talvez. Mas, enfim, a gente meio que foi num contexto muito parecido, sabe? Então eu sinto que as nossas referências e pipipi, popopó, são
tecnicamente, assim, mais ou menos as mesmas. Então é um negócio que ressoa muito comigo, sabe? Quando eu tô lendo obras desses caras. Cara, esses dois aqui, bicho, são muito engraçados, sério mesmo, velho. Quando tu vê Paulo Moreira em alguma convenção, ou até, sei lá, fala com ele aí no Instagram, não sei se ele faz isso, mas enfim, vale a pena tentar. Pra ver se consegue comprar, porque bicho é engraçado demais, mano, sério mesmo. Passando aqui pra Image. Li Comandante Cobra, número 1. Esse é o quarto título do Universo Energon. Umas histórias que eu tô gostando bastante, assim. Eu não sou um super conhecedor de Transformers, também não sou um super conhecedor de G.I. Joe, popularmente conhecido como Comandos em Ação. Eu lembro de assistir os desenhos quando eu era menino. Eu vi filmes e tal, mas nunca foi algo que, sei lá, sou super conhecedor e tal. Sei lá, como se eu estiver lendo um gibi da DC, por exemplo, ou estiver jogando um jogo de Pokémon, alguma coisa do tipo, sabe? Mas eu conheço esses personagens mesmo por cima, assim. E talvez esse volume aqui, tenha sido o meu primeiro que eu fiquei meio perdido, sabe? Até mais que o Duke, né? Que é o terceiro volume. Esse aqui foi o que me deixou um pouco perdido, assim. Eu fiquei, caramba, eu não tô entendendo muito como é que tá acontecendo as coisas aqui, sabe? Mas o que a gente vai ver aqui é a origem do Comandante Cobra. Que é tipo esse boneco poderosão aí dos inimigos dos comandos em ação. Pelo que eu entendi, não lembro muito bem mais, ele vem de uma sociedade que cultua cobras. E eu não lembro, tô lembrando agora se essa sociedade vem de um outro planeta ou é tipo de uma dimensão paralela ou uma sociedade nos buracos ali da Terra, não sei, não tô lembrando agora. Mas o importante aqui é a origem desse cara. A arte é muito boa, cara. A arte é extremamente competente. Muito, muito boa mesmo. O roteiro também não é ruim, é só porque como eu falei, eu não tenho muito conhecimento sobre esses personagens. Então, talvez pra mim tenha sido um pouco mais difícil entender o que estava acontecendo, assim. Tá, pegar uma referência ali ou outra. Talvez se você tem mais conhecimento sobre eles, não tenha essa mesma sensação que eu tive. Dito isto, isso também não é um demérito do quadrinho. Acho que talvez aí tá mais para um problema meu do que do gibi em si, né? Mas é legal. É uma coleção que eu tô fazendo toda, essa do Universo Energon, eu assinei lá no site da Panini, porque lá fora eu vejo muita gente falando bem, inclusive um cara que eu gosto muito das opiniões dele, falando muito bem do Pop Culture Philosophers. Então, eu acho que vale a pena ir atrás, pra mim, pelo menos, tá valendo a pena, porque eu tô achando bacana. Só esse que eu fiquei no começo assim, do quadrinho, eu fiquei meio perdido, mas ok, faz parte também, né? Passando pra Marvel, eu li Gambit, aqui os volumes 1 e 2 de uma minissérie do Gambit lá do começo dos anos 1990. Cara, isso aqui é meio que o puro suco dos anos 90, sabe? Em termos de arte, também em roteiro e tal. A arte é total anos 90. Total ali o iníciozinho dos anos 90, sabe? Aquele proto-image, sabe? Naquela fase ali que eu adoro. Não vou reclamar não. Com isso não penso que eu estou reclamando. Não penso que pra mim isso é um demérito. Porque não é. Pra mim isso é, na verdade, um grande mérito. Porque eu adoro, eu adoro essa época. Adoro essa arte bem início dos anos 90. E é um gibi que, sério, você não vai esperando pra ele que vai ser a melhor coisa do mundo. Obviamente, isso aqui, como eu falei, isso aqui saiu lá no começo dos anos 90. Então você não vai encontrar tão, aliás, não é que não vai encontrar fácil. Em sebo e tal, que tu consegue encontrar isso aqui. Mas não vai estar na banca, é isso que eu quero dizer. E não é um relançamento, nem nada do tipo, né? Eu comprei num sebo quando eu fui lá em Porto Alegre. Não sei não, eu comprei na Tutatsu. Não sei se dá pra falar que a Tutatsu é um sebo, também é um comic shop, né? Quando eu fui pra Porto Alegre no mês passado. A história é o quê? A Belladonna tá morrendo e tem uma galera... A Belladonna que é a esposa do Gambit, né? Tá morrendo e tem uma galera que chama ele pra ajudar pra recuperar um negócio. É mais ou menos uma coisa mais ou menos assim. Pra recuperar um elixir
que pode dar vida, pode restaurar a vida dela e tal. É meio um pires, assim, sabe? A profundidade do gibi, sinceramente. Mas, velho, é um gibi do Gambit. E se você vai pra um gibi do Gambit esperando que você vai ver uma coisa extremamente sensacional, assim, de explodir sua cabeça, você já começou errado. Tendo isso em vista, é legal. Não é ruim, não. É ok, sabe assim? Aquele negócio não é ruim, mas também não é bom. Sabe? É ok. Você lê assim e distrai você ali por, sei lá, uns 40 minutos, quando você tá lendo isso. Essas duas edições aqui. É bacana. E se você gosta da década dessa arte da década de 1990, né? Do início ali dos anos 90, que é meio que aquele, como eu falei, o proto-image, mas ainda pega muitos resquícios ali dos anos 1980. É um prato cheio. Muito boa mesmo. Aqui também, passando aqui, Marvel DC, né? Com a batalha do século. O encontro entre Superman e Homem-Aranha. O primeiro crossover entre a Marvel e DC que a Panini republicou agora, nesse formato gigantesco, formato tabloide. É enorme esse negócio, sério mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó, em comparação aqui, ó, com um gibi de formato americano. Olha só a diferença, é gigantesca. Sério mesmo, é muito grande mesmo a diferença. É uma história que, caramba, quando eu leio, eu penso assim, cara, isso aqui é uma história de super-herói. É tipicamente um gibi de super-herói. É o que eu espero de um gibi de super-herói quando eu vejo um gibi de super-herói. E assim, não é um, em termos de roteiro, não é nada extremamente espetacular, não é nada que vai explodir sua cabeça, mas é um gibi bem contado. E como eu falei já com uns amigos meus uma vez, quando eu leio isso aqui, eu me sinto dentro de um gibi de super-herói, sabe? Assim, a arte é explosiva, o roteiro é aquele negócio que vai te pegar, vai te puxar pelo braço, sabe? É um negócio realmente incrível mesmo. A arte é muito bonita. Sair nesse formato gigantesco, do formato tabloide, acho que dá uma. É até melhor porque dá uma grande valorizada na arte. Porque a última vez que eu li isso aqui, pelo menos eu no caso, né? Eu tenho lido isso aqui, tem sido no formatinho da Abril. Então, assim, não tem nem como comparar em termos de visualmente, né? Pra arte, o cara lê no formatinho da Abril e depois você lê num negócio no formato tabloide, né? A arte pula na página praticamente, né? E sério, é um negócio muito divertido de ler. Muito divertido mesmo. A gente vai ver o quê? O Superman e o Homem-Aranha vão se juntar, obviamente, né? Porque Lex Luthor e Dr. Octopus se juntam para um plano maléfico para derrotar eles dois. E a forma como a história vai sendo contada, a narrativa dela é muito divertido, cara. É sério. É aquele negócio que, como eu falei, foi o primeiro encontro desses personagens, o primeiro encontro entre a Marvel e DC. E que preparou todo o terreno para todos os outros encontros de crossover de super-heróis que aconteceram daí em diante. Tudo isso, todo crossover de super-herói daí em diante vai beber dessa fonte aqui. Porque ela é realmente o padrão, assim, é o pilar para um encontro de super-heróis. Tudo que você pensar em encontro de super-heróis, que você venha na sua cabeça, de crossover de super-heróis, aconteceu aqui primeiro. Tá ligado? Passando pra DC. Absolute Superman número 5. Absolute Superman que pra mim é a melhor série do universo Absolute. É a minha, aliás, não é que seja a melhor série, mas é a minha preferida, pelo menos. E toda essa história do Superman estar lutando contra uma super organização e pipipipopopó é algo que me deixa muito, como é que eu posso dizer, muito entusiasmado em ler o gibi, além do gibi ser extremamente bem desenhado e extremamente bem escrito. Aqui a gente vai ver as consequências do encontro do Superman com a organização Lázaro, dele ter levado um tiro e pipipipopopó. E a gente vai ver também o primeiro encontro do Superman com o grande vilão dele no começo dessas histórias aqui, que é justamente o líder da corporação Lázaro, da corporação, empresas Lázaro, não lembro como é que chama aqui exatamente agora, mas enfim, que é o Ra's al Ghul.
E, cara, é muito bom, bicho. É muito legal porque eu acho que a grande parada do universo Ultimate, pronto, meu Deus. Universo Ultimate não, universo Absolute, é como os personagens, apesar de serem bem diferentes, né, na sua grande maioria, são extremamente diferentes do que a gente está acostumado a ver no universo tradicional, mas mesmo assim eles mantêm a sua essência. E esse negócio de manter a sua essência aqui é levado ao extremo. Porque em vários momentos, durante esse gibi aqui, durante as duas edições que estão nesse gibi aqui, você vai ver que em vários momentos o Superman está a ponto de trair, vamos dizer assim, uma das suas principais essências. Mas ele se segura. Isso não acontece. E fazendo isso, o Jason Aaron, né, que é o escritor, ele mostra as verdadeiras virtudes desse personagem. E, bicho, que negócio legal, cara. Muito legal mesmo. Muito bom mesmo. Continuando com o universo Ultimate. Caramba, eu só quero falar o universo Ultimate, bicho. Que doideira. O universo Absolute. Tem Flash número 3. Pra mim, o Absolute Flash, ele tá no mesmo patamar do Lanterna Verde. Absolute Lanterna Verde. Eu não acho elas ruins, essas duas séries. Mas quando você compara elas duas com o Superman, Batman, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, elas realmente se apequenam. Sabe assim? Elas realmente você vê que são... não queria dizer que são séries menores. Mas é porque essas outras são tão bombásticas que essas aqui elas parecem ruins. Mas na verdade elas não são ruins. Elas só... é porque as outras são muito boas. Sabe qual é? Nessa edição aqui, a gente tem o confronto do Flash com Onda Térmica e também a origem da galeria de virões. Galeria de vilões do Flash. Eu achei o confronto dele com Onda Térmica muito en passant. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, talvez melhor explorado esse negócio. Eu achei meio qualquer coisa, sabe assim? É um negócio que se vê assim, pelo que foi mostrado no finalzinho da edição passada. E aí você vem para essa edição com uma expectativa que vai ser uma parada diferente, né? Vai ser uma parada bombástica e tal. E não é. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Como eu falei, não é um título ruim, mas em comparação com outros mais bombásticos, como o próprio Superman, o Batman e tal, ele fica meio pequeno no final das contas, sabe? Mas eu acho que é legal. Se você gosta do Flash, você quer ver uma história boa, porque é uma história boa, acho que vale a pena. Passando aqui, ó, Batman, A Espada de Azrael, volumes 1 e 2, lançado pela Abril, muito tempo atrás também. Isso aqui já foi republicado pela Panini já. Mas eu fui na Tutats, né, mês passado, quando eu fui lá para Porto Alegre para visitar minha irmã. E aí vi essas edições lá e peguei, né? Aqui tá a minizinha completa nas duas edições. Eu gosto muito do Batman, gosto muito do Azrael. O Batman é meu personagem favorito. E eu gosto muito dessa fase aqui do Batman, né, dos anos 90. Então eu preciso ter isso na minha coleção. Porque que eu até já tenho, na verdade, mas enfim, né, eu preciso ter na minha coleção. A gente vai ver aqui a origem do Azrael. O Azrael que posteriormente viria a se tornar o Batman lá na Queda do Morcego, né? Aqui é uma série muito legal, cara. Sério. Denis O'Neill no roteiro, Joe Quesada na arte. A arte de Joe Quesada, que é engraçado, eu nunca tinha percebido isso. Mas lendo essa história aqui, eu percebi como a arte de Yannick Paquette lembra muito a arte de Quesada, bicho. Pelo menos Quesada nessa época aqui, sabe? Tipo, cara, é muito engraçado. Eu nunca tinha percebido. Eu fiquei assim, caramba, velho, tem uns quadros aqui. Que isso aqui é Yannick Paquette. É total Yannick Paquette. Do Kevin Nolan também. Tem uns quadros aqui que eu fiquei, cara, isso aqui é Kevin Nolan, bicho. Que doideira, velho. Eu achei muito doideira. Como eu falei, é a origem do Azrael.
Então a gente vai conhecer qual é a parada dali da Ordem de Sandumas, quem é esse cara, né? Como é que quais são as motivações dele, né? Quais são as paradas desse uniforme dele. Eu acho bacana, cara. É uma história muito boa, assim, bem desenhada, extremamente bem desenhada, muito bem escrita. É uma história que prende você do começo ao fim. Basta que você se entregue a ela mesmo, né? Acho que muita gente acaba não lendo muito essas histórias dos anos 1990 porque tem todo aquele estigma com essa década, né? De como, tecnicamente, muita gente diz, pelo menos, é que essa foi a época em que os gibis de super-heróis morreram. Não acho que seja isso. Eu acho que, sim, tem muita coisa ruim que saiu nessa época. Mas também tem muita coisa boa, como é o caso do Batman Espada de Azrael. Acho que vale a pena você ir atrás de ler o que quer que seja, antes de só ignorar ou sair por aí dizendo que é ruim só porque alguém disse que é ruim, sabe? Passando para mais coisas do Batman, eu li aqui Batman Vingança em Gotham, Batman e Juiz Dredd, na verdade, né? Eu encontro esses dois personagens. Esse volume aqui, o Juiz Dredd volta não, né? Ele vai para o universo do Batman para impedir que um atentado terrorista aconteça. Cara, não é um gibi muito bom não, sabe? É divertidinho. Aquele negócio você vai ler ali tipo em 20 minutos. E você vai se divertir e pronto. Agora, bom, não. Eu gostei mais da arte, que é bacana, e do fato de ter o Scarface como vilão. O Scarface é um dos meus vilões favoritos do Batman, que eu acho muito legal. O cara, o ventríloco, sabe? Todo aquele negócio. Eu acho um conceito muito bacana. Mas assim, não é nada demais. Sério mesmo. Isso é um gibi que você, como eu falei, você vai ler em 20 minutinhos ali. Essa versão aqui foi lançada pela Abril, mas a Panini já republicou isso aqui no encadernado já. Junto com esse outro gibi aqui, que é o Batman Juiz Dredd, a Charada Definitiva, que eu também li essa semana. Que também, como o Vingança em Gotham, não é um gibi nada sensacional, nada incrível. Mas esse aqui eu achei o roteiro melhor do que o do Vingança em Gotham. Aqui, o Batman e o Juiz Dredd são levados para uma prisão interdimensional, um outro planeta, enfim, onde uma grande competição, um Battle Royale entre vários monstros e personagens e pipipi, papapó, várias criaturas vão acontecer. E o Batman e o Juiz Dredd estão lá no meio. E aí a gente vai ver quem é o grande vilão por trás disso. Acho que fica meio óbvio quem é o grande vilão, né? Pelo título da história, né? A charada definitiva. Quem será que é o grande vilão aqui? Não é mesmo? Mas não é também uma história super incrível nem nada. É um gibi ok, sabe assim? É um gibizinho ok. Acho que vale mais pela violência do que pela história em si. Mas é assim, acho que vale a pena. Se você encontrar no sebo aí baratinho, se você realmente gosta do Batman, gosta de Juiz Dredd, acho que é algo que vale a pena você ter na sua coleção. Mas não vai esperando nada demais, porque realmente não é. Vamos fazer um resumão aqui das minhas leituras. Batman Juiz Dredd, Charada Definitiva. Okzinho, mas nada que vá mudar a sua vida. Tal como Batman Juiz Dredd é A Vingança em Gotham. Também é okzinho, mas não vai mudar nada na sua vida. Batman Espada de Azrael, parte 1 e parte 2. Baita gibi para quem gosta do Batman, para quem gosta das histórias do personagem dos anos 1990, para quem gosta do Azrael, vale a pena demais ter na sua coleção. Absolute Flash número 3. Continua legal, continua um bom gibi, mas não tão bom quanto outros títulos da linha Absolute, tal qual o Superman número 5, que para mim ainda é o título mais divertido, mais legal do universo Absolute. Vale a pena demais você ler. Aqui, ó, Batman. Que Batman, cara? Isso aqui é Superman e Homem-Aranha. O primeiro encontro entre esses dois personagens aqui na republicação da Panini. História que foi lá da década de 1976, do ano de 1976. E que vale a pena demais. Tremendo gibi de super-herói.
Muito bom mesmo. Gambit 1 e 2. Isso aqui vale a pena se você for um fã do Gambit. Senão, pode passar, que não vai fazer falta nenhuma na sua vida. Só vale pela arte mesmo, aqui no final das contas. Comandante Cobra número 1. Ok, mas esse é o primeiro título do universo Energon que não me pegou muito logo de cara. Teve que demorar um pouquinho mais. É legal, mas não tanto assim. Robson vai à praia. Ótimo gibi. Tal qual o dia que Jesus transformou água em vinho. Baita gibi do Paulo Moreira. Dois quadrinhos muito divertidos, muito engraçados. Pedacinhos. É ok, mas um pouco muito edgelord demais pra mim. Heróis e Vilões, a história secreta da Image Comics. Tremendo livro para quem quer saber mais sobre essa editora, quem quer saber mais até sobre os quadrinhos na década de 1990. Os Assassinatos da Rua Morgue. Ótimo livro. Bom, ótimo não, talvez não tanto. Mas um bom livro. Apesar que o começo aqui me demorou um pouquinho para entrar realmente na história. E aqui, ótimo livro sim. Pátria, primeiro livro da Lenda de Drizzt. Baita livro para quem gosta de fantasia medieval. Essas foram as minhas leituras desses primeiros dias aí de agosto. Quero saber se você leu alguma dessas coisas aqui. Deixa aí nos comentários. E um beijo. Até a próxima.